que o método de interpretação são 4, a saber, historicismo, futurismo, idealismo, preterismo. Destes métodos, tem as correntes, que são pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, pós-milenismo e amilenismo. Neste vídeo, eu gostaria que você comentasse assunto do vídeo e não assuntos fora que não forem especificados no tema. Fiquem na liberdade com a interpretação de vocês, comentem. Hoje vamos falar de 2 métodos, comparando a interpretação, preterismo e a ressurreição, e o pré-milenismo e a ressurreição. O preterismo acredita que em Apocalipse 20 mostra que o milênio começou no tempo que Jesus veio pela primeira vez. E também o evento da primeira ressurreição. Versículo 5 lá de Apocalipse 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Jesus ensinou que haverá 2 ressurreições, baseado lá em João 5, 25 e 29. A primeira ressurreição ocorre quando aqueles que estão espiritualmente mortos ouvem a voz do Filho de Deus no Evangelho e são ressuscitados para a nova vida. Assim Paulo falou de crentes que tinham estado mortos em delitos e pecados, como tendo ressuscitado com Cristo. Efésios 2, 1 e 6. Um dos problemas da forma de interpretação do preterismo é não analisar o contexto e também inverter um fato literal para simbólico. No Estatuto de Crenças do Preterismo está assim: acredito que Anticristo era um nome para o gnosticismo do primeiro século e talvez outras falsas doutrinas. Não acredito que a Bíblia profetize sobre um futuro dominador mundial. Anticristo é todo que se opõe a Cristo. Nero foi um tipo de anticristo. Ainda que vocês dizem que Nero foi a besta de Apocalipse 19, pois desde o início da criação teve dominadores imperiais. Por que fechar os olhos do império mundial que está para vir? Relatado em Apocalipse. Vemos no capítulo 19 e 20 que a besta junto com o falso profeta foram presos e lançados no lago de fogo e enxofre. No estatuto de crença do preterismo está assim: acredito que a besta do Apocalipse é uma referência ou à pessoa de Nero ou ao Império Romano, dependendo do contexto. Muito bem. Aqui demonstra dúvida na história. Nero não mostrou perfil e qualificações para ser a besta, ou muito menos o Império Romano. Eu pergunto, e o falso profeta, que propagou a imagem e o controle total, submetendo a adoração com sujeição à morte de quem não aceitar o sistema? Quando analisamos Apocalipse 20, no contexto é bem claro que até o verso 3, vemos a prisão de Satanás e o início do milênio. No verso 4, fala dos mártires da grande tribulação, que foram perseguidos e mortos, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, verso 4. Neste verso 4 está resumido, mas nos capítulos anteriores está mais claro o que ocorreu. Primeiro, a adoração da imagem da besta, o controle total com o número da besta e um juízo relacionado com as pessoas que tinham o número da besta, aqueles que receberam a marca na mão e na testa. É bem claro o controle mundial da besta, ditadura e sentenças. A besta é o anticristo, e foi o primeiro anjo, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Apocalipse 16, 2. Nero não teve uma estátua ou imagem que falasse e submeter todos com uma marca para adorá-lo. Nos dias de hoje tem esta tecnologia. Para uma imagem falar, a inteligência artificial é a mais atual. Então, se o preterismo ensina que é simbólico estas passagens e está antecipando um evento de forma parcial que ainda não ocorreu, se o milênio iniciou em mais ou menos 33,
com a primeira vinda de Jesus terminou em 1033 depois de Cristo. A interpretação não encaixa com o período e acontecimentos. Sem falar nos selos, trombetas, taças, juízos de ordem global, catástrofes, que irá ocorrer e será visível. Exemplo, o dilúvio foi o primeiro juízo, eliminou toda a geração de Caim, Sodoma e Gomorra, um juízo local e etc. Ressurreição. Em João 5, 25 e 29, vocês interpretam que Jesus ensinou que haverá duas ressurreições. Vamos ver. Aqui vocês interpretam como a primeira ressurreição, de forma espiritual, não faz sentido e não pode ser apontado como ressurreição. O que Jesus está dizendo aqui no verso 25, completa no verso 24, que os mortos que ouvirem viverão. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. São João 5, 24. Aqui ele está dizendo que quem ouve o evangelho e crê, passou da morte espiritual para a vida eterna. Ele não conta como a primeira ressurreição que destaca os mártires, mas o verso 28 e 29 de João, aí aponta para a ressurreição do juízo final. Isto é, bem claro, o versículo 28 explica e esclarece. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. São João 5,28. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Lá em São João 5,29. Em concordância com Daniel. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Esta passagem está em concordância com Daniel 12, capítulo 12, o verso 2. Apontando para a ressurreição do juízo final, e não a primeira ressurreição, esta passagem engloba a ressurreição de justos e ímpios, as outras não, porque aqui é a efetivação final. Todos os ímpios e justos para o julgamento, todos. Por isto que em Apocalipse diz, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20, verso 6. Aí você pergunta, onde encaixa a primeira ressurreição? Ela se cumprirá na segunda vinda de Jesus, pós-grande tribulação e início do milênio, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, 1 Coríntios 15, 23. Primícias são os primeiros frutos de salvos, mas este assunto pode ficar para outro vídeo. O interessante que nestes versículos que Jesus fala, nos versos 24 e 25, que o passar da morte para a vida é no sentido de quem ouve e crê no Evangelho, tem a vida eterna. E agora e os que ouvirem viverão. Verso 24 e 25 fala do poder do Evangelho de Jesus. E os versos 28 e 29 aponta para o juízo final, ressurreição de justos e ímpios. Ele fala que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Ressurreição da vida e da condenação. Verso 29. Está falando de todos. Temos outras alegorias nas escrituras da transformação do homem. O nascer de novo, Jesus falando a Nicodemos, passar da morte para a vida, né? Como vimos aí em João 5,24. Em Efésios, Paulo está falando no mesmo sentido. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, lá em Efésios 2, verso 1. Jesus e Paulo está falando de forma comparativa da morte e ressurreição, com relação à transformação do homem, quando crê e recebe Jesus como Salvador. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É o verso 24 de São João, capítulo 5. Um pouco mais do verso 25, vamos lá. Em verdade vos digo, que vem a hora e agora é,
em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Verso 25. Aqui no verso 25 dá duplo sentido. O morto no pecado e o morto fisicamente. E não é errado. Jesus, quando ressuscitou Lázaro, disse assim, simplesmente: Lázaro, sai para fora. A palavra de Jesus é tão poderosa, por isto que ele disse só a Lázaro, especificando Lázaro. Se ele diz mortos, sai para fora, aos mortos em sepulcros ali no local, iam ressuscitar. Mas a palavra era só direcionada a Lázaro. Agora no verso 28, ele está especificando a todos os mortos, inclui ímpios e justos. Esta é a única ressurreição que envolve o juízo final. São detalhes que muitos passam desapercebidos. No verso 25, vem a hora, e agora é. Este agora é aponta para os mortos no pecado, serão vivificados, salvos para a vida eterna. Esta passagem não pode ser contada como a primeira ressurreição. Quando lemos esta passagem de João 5,25, veja o contexto em João 4,46, que Jesus havia curado o filho de um oficial, do rei, que estava à beira da morte, lá no verso 49 do capítulo 4 de São João. Então Jesus usou esta comparação de mortos e ressuscitados para esclarecer o estado do homem que não crê. A confirmação está no verso 24, para explicar a transformação do salvo ao sair do estado mortificado do pecado para a vida. Por isso, não contamos com ressurreição de mortos, como um evento. Nesta passagem, foram acontecendo os fatos e Jesus foi ensinando. A única menção profética é no verso 28 e 29, que ele está especificando a todos os mortos fisicamente. A Bíblia relata que haverá mais 3 ressurreições em multidões. Houve junto à ressurreição de Jesus, lá em Mateus 27, 52, 53. Vamos a um resumo, né? Uma ressurreição. Quando Cristo ressuscitou, muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Está lá em Mateus 27, 52, 53. Outra ressurreição que haverá. Quando Jesus vir na segunda vez até as nuvens e arrebatar a igreja, haverá uma ressurreição. Não será secreto, como muitos dizem. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Agora, primeira ressurreição, pós a grande tribulação. Volta de Cristo pós grande tribulação. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Lá em Apocalipse 20, versículos 5 e 6. Aí nós vemos assim a confirmação em 1 Coríntios 15, 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ressurreição do último dia, trono branco e juízo final. É o que está especificado lá no versículo 28 e 29 de São João. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Confirmando em Daniel 12, 2. Já está indo lá apontando para o juízo final. E creio que alguns estão chegando agora no meu canal. Não sou o único que trata deste tema. Meu objetivo é desmistificar teorias da nova era e extraterrestres, como também falsos profetas e também temas de escatologia. Não participo de debates, pois não edificam. Estou com base neste versículo que Paulo escreveu a Tito. Procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis
e vãs. Tito, capítulo 3, versículo 8 e 9. Sempre existiu grupos que gostam de questões e debates e não pregam o evangelho. Lançam suas ideias contradizentes, né? De modo superficial, que na verdade traz só confusão. Aconselho, examine com atenção o que Paulo escreveu a Tito. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.